Graça e paz, graça e luz, graça e alegria. E que vinde o Espírito de Deus nessa tarde, em mim, em nós e em você. Deus nos abençoe. Uma boa tarde para todos nós. Que a luz do Espírito Santo se faça presente no nosso ser, que abra o nosso coração, os nossos ouvidos e que pelo seu manual, a sua palavra, nós nos fortalecemos na fé e iremos diante ao colo do Pai. Que Deus nos abençoe grandemente. Que o Senhor nos ilumine, conduza-nos, instrua-nos, eleva-nos, não é? Que o Espírito Santo venha bailar neste momento no nosso coração. E é muito importante, não é? Deixarmos verdadeiramente sermos conduzidos pelo Espírito de Deus. Né? Eu tenho até um amigo, não é, missionário, que ele diz assim, que hoje, infelizmente, não é? Muitos deixam as suas línguas como tapete para que o inimigo do mundo baila. O inimigo do mundo dança na língua de muitas pessoas como uma grande valsa, um grande vaneirão, a música não é? Aquela música extravagante de letras perniciosas. O inimigo dança quando pessoas blasfemam, reclamam e etc, etc. Mas o cristão, aquele que se coloca, que se projeta, que acredita, que busca, não é? E que tem alegria pelas coisas espirituais, o Espírito Santo baila. O Espírito Santo emana rios de água viva pelas palavras de fortaleza que saem da boca do Senhor. Amém. Bendito seja. Não é? Por isso, então, vamos ouvir aquilo que o anjo diz à igreja de Sardes. Não é? O anjo, ele vem à igreja de Sardes, como está lá em Apocalipse 3, ele vem exortar a igreja de Sardes e vem dizer à igreja de Sardes: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O anjo vem exortar a igreja, vem exortar o povo que se reúne, a assembleia que se reúne, o povo que tem Deus e que busca Deus e que proclama Deus como o Senhor da sua vida. Como o Senhor, o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem porque o cristão se coloca no Espírito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Portanto, é hora de abrir a porta, não é? Fechar a porta para as coisas do mundo e abrir a porta para o Espírito. É momento de graça, de luz e de paz. Como nós temos o tema, que é o segundo momento do tema da live, que começou sábado passado, aonde chamamos, venha conosco, esteja junto conosco nesse momento. Esteja conosco. E o tema é o Espírito Santo e o Manual da Graça. O Espírito Santo e o Manual da Graça. Bendito seja Deus por isso. Bendito seja Deus por esse momento. Que nós nos coloquemos assim, para entender a grande força da graça de Deus para este momento, para esta hora, esta tarde. Chama a sua atenção neste momento, dando sequência a todo esse processo de graça e de luz. Porque o Espírito Santo, ele é o grande condutor da graça, ele é a graça de Deus, é a força de Deus, não é? O Espírito de Deus, ele é o poder. O Espírito Santo, ele é a explosão para toda cura, para toda graça e toda libertação. Sim, cura, graça e libertação. Por isso, o texto que o Senhor nos traz hoje está no Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 49.
É muito importante mergulhar com profundidade. Com profundidade quando nos projetamos, mergulhamos dentro desta verdade. Quando Lucas, tomado pela força do Espírito, fez exatamente aquilo que Jesus disse, que mandaria o Espírito Santo para recordar e ensinar todas as coisas. Recordar aquilo que eles viram e o que eles viu Jesus fazer e fez. E falou. Tudo que Jesus falou e fez, para que eles deixassem para nós crescermos na fé e tomarmos esta palavra como força, como verdade, como vida, como Deus, falando ao nosso coração. E é muito importante tomarmos esse versículo que diz aí: eu vos mandarei o prometido do meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejas revestido da força do alto. Veja, olha a profundidade deste versículo. Jesus diz: eu vos mandarei o prometido, a promessa, né? Vos mandarei o prometido do meu Pai. Entretanto, por ora, não é? Tenha paciência, aguarde, veja, aguarde, espere. Você sabe esperar? Como é que você tem esperado as promessas de Deus na tua vida? Porque o Espírito Santo é a promessa do Pai. A promessa de Deus para o seu povo, para aqueles que Ele ama. Você se sente amada, amado por Deus? Pois Jesus diz: eu vos mandarei o prometido do meu Pai, mas por ora, paciência, aguarde um pouquinho, permaneça. Olha a palavra permaneça. Como é que você tem permanecido? Permaneça. A palavra permaneça vai lá adiante quando João diz: se permanecerdes em mim, diz Jesus. Ó, a palavra permaneça. A palavra permaneça, ó. Olha aqui, de novo, amigos, irmãos, queridos, vamos abrir a mente para as coisas do Espírito. Já nesse início dessa live de fechamento de graça, de poder e de luz, veja o Senhor nos exortando e chamando a atenção, nos fazendo nós mergulharmos na palavra com profundidade. Jesus diz: eu vos mandarei. O que é que você tem pedido para o Senhor? Que você crê no Senhor, que não, Deus vai me atender. Ele diz: eu vos mandarei o prometido, a promessa do meu Pai. Mas por ora, então, espere, tenha paciência, permaneça. O permaneça está lá em João 15:7. Se permanecerdes em mim, de Jesus. Ó, permanecer, quando Jesus diz permanece em tudo aquilo que eu vos falo, em tudo aquilo que vocês têm ouvido. Permaneça em mim firme na oração, na fé. Não titubie, não vacile, não te deixe levar pelas ondas, pelos ventos. Permanecei na cidade, quer dizer, no local, aonde estava, aonde se encontra, aonde você se encontra. Estás inquieto na tua casa, na tua cidade, aonde você mora, na empresa, aonde você trabalha? Estás inquieto, inquieta demais? Veja, o versículo vem com uma potência. Esse versículo dessa live, da sequência de sábado passado, esse versículo único, ele está potencializado nesse momento, fazendo-nos abrir a mente. Jesus está dizendo: eu vos mandarei, versículo 49 de Lucas 24. Lucas 24, ele está dizendo: eu vos mandarei o prometido, a promessa, aquilo que você pediu, aquilo que eu prometi. O que Deus promete para quem Ele ama? Bênção, tranquilidade, livramento, cura, libertação, paz, alegria, bonança. É isso que Deus promete? É isso que Deus tem nos prometido nesse tempo?
É isso que você crê? É nisso que você tem depositado o seu coração? É nisso que você tem derramado a sua fé? Portanto, Jesus está dizendo num único versículo: eu vos mandarei o prometido, a promessa, a graça, o poder do meu Pai. Entretanto, olha, ele diz, entretanto, quer dizer por ora, aguarde, tenha paciência. É hora de analisar isso. Aguardar, ter paciência, esperar. Aí ele diz, permanecei na cidade até que sejas revestido da força do alto. Quer dizer, permanecei. Nós temos que olhar como tem sido a nossa permanência na oração, na fé, na cidade, no perdão, na aceitação, na paciência, no sorriso, em palavras, no silêncio. Como é que nós temos permanecido? Porque esse Espírito Santo, ele é a explosão de cura, de graça e de libertação. O Espírito Santo é essa força. A igreja nasce justamente desta explosão do Espírito Santo. Veja, a igreja nasceu, querido e querida, tome tempo, veja, por isso que o anjo vem dizer à igreja de Sardes, se tens ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Portanto, por quê? Porque a igreja nasce nessa explosão do grande Big Bang do Espírito Santo. Você compreende? Nasce neste momento, não é? Mas hoje o que nós estamos vendo, querido e querida? Nós estamos vendo um grande malabarismo. Nós estamos vendo um grande malabarismo para atrair pessoas. Para justamente para um desejo do ter e do poder. Como diz lá em Tito, na primeira carta de Tito e no livro, na primeira epístola de Judas, que os homens chegam ao momento por desejo de lucros, desejos vil de lucros, desejos de poder do dinheiro, deixaria de pronunciar e de mandar, de dizer, de proclamar a verdade de Deus por vil desejo de lucros, tão transtornando corações, destruindo famílias, destruindo a espiritualidade de muitos. Veja, ele vem trazer isto na verdade quando ele vem nos chamar a atenção dentro disso. E nós vemos hoje um grande marketing. Fazem teatro, toda espécie de teatros. As redes sociais estão tomadas de todo tipo de jactância, de malabarismos, de pessoas tentando apresentar facilidades, apresentando facilidade de um Deus da prosperidade. Um Deus que vai abençoar, e você vai ficar milionário, você vai ter tudo, mas o Jesus da misericórdia, que coloca o dedo na ferida, o Jesus que quer tocar o dedo na ferida, arrancar e mexer aonde dói, naquele que não perdoa, naquele que tem raiva, naquele que critica, naquele que briga, naquela que faz fofoca, naquele que não tem. Esse Jesus, não, eu quero o Cristo que fala da prosperidade. É aquele que vai fazer você ficar milionário. Esse é o que está vendendo. Nós estamos vendo vender um Cristo de facilidade, esquecendo o Cristo que diz: quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha. É o Espírito Santo dentro desta explosão. Ele nasce. Aí a igreja nasce nessa explosão do Espírito para fazer homens. E nós vemos nas redes sociais também, graças a Deus, nas redes sociais vemos grandes homens e mulheres verdadeiramente de Deus, grandes sacerdotes, líderes, que estão derramando um espírito de verdade. Eu fico feliz quando vejo o padre José Augusto,
Padre Paulo Ricardo. E entre outros, com muito poder, meter o dedo na ferida e falar e mostrar um Cristo unícono, um Jesus unícono, é o cordeiro e o lobo, a justiça e a misericórdia num só homem. Deus é justo, mas é misericordioso. O Espírito Santo vem nos fazer compreender. A igreja nasce aí. Nasce aí. Temos que olhar para esta verdade de Deus. É claro que lá atrás, lá no início, quando Jesus, se nós medirmos a população da época para a população do mundo hoje, que está chegando em quase 8 bilhões. Estamos em 7 bilhões e pouco, daqui a pouco estamos 8, daqui a pouco é 10 bilhões de pessoas no mundo. Na época, não dava nem, mas olha, nem um terço disso. Mas o Senhor, na sua sabedoria suprema, Ele sabe, porque Ele tem pressa. Jesus, Ele tem pressa. Dentro dessa grande população, o Senhor, Ele precisa do homem para alcançar o próprio homem, do humano para alcançar o humano. Ele precisa usar como sua meta, como canal da sua graça. Deus suscita a internet. É rápida. Estou aqui agora, falo com o Japão, com o lugar do mundo. Veja, é rápida. E o Senhor suscita para que ela seja usada para o bem. Para o bem. É claro que justamente aonde tem o trigo, o inimigo vem e semeia o joio. Não seria nada diferente. A internet é o campo de paz. Não, é terrível. É terrível, o inimigo vem e semeia o joio. Quantas coisas ruins colocam nos meios da internet. Mas ela foi suscitada por Deus. E graças a Deus, aqueles que são de Deus têm permanecido dentro desse chacoalho. É a igreja sendo chacoalhada, balançada. Deus tem pressa. Ele mesmo diz: o joio aparecerá no meio desse trigo. O joio aparecerá, mas é preciso. Veja, amar a igreja como ela é. Como Jesus diz aqui em Lucas 24, 49. Fique em Jerusalém. Olha, pare um pouquinho. Quando Jesus disse para os seus discípulos, para aqueles que ele amava, para aquele povo que seguia, permaneça aqui em Jerusalém. Jerusalém, naquele momento, estava vivendo um tempo de grande provação. O mundo está tendo provação? Tem provação na tua rua, na tua cidade? Tem provação no estado? Ou no Brasil hoje, no mundo? Está tendo provação? Jerusalém estava passando por um momento forte de provação. O povo de Deus estava sendo perseguido. Está acontecendo isso hoje? Será que o povo de Deus está sendo perseguido? Veja que a promessa poderosa do Senhor, quando Jesus prometeu, Jerusalém estava passando por um grande momento de provação. E no meio da provação, Jesus disse para os 12 e para os demais: fique aqui. Mas por que eles não foram lá para Belém? Não foram lá para Capadócia? Não, Jesus disse: fique aqui. Aonde estava o momento da prova, Jesus disse: espere aí. Olha o versículo 49. Jesus diz: permaneça aí. Vou para o Pai e vou mandar a promessa. Eu vou mandar a promessa, mas espere aí. E olha o que ele diz. Leio de novo. Eu vos mandarei o prometido do meu Pai. Entretanto, quer dizer, por hora, aguarde um pouquinho, tenha paciência. Permaneça na cidade e sejas revestido da força do alto. Permanecer. Jerusalém estava sendo chacoalhado de provações, de doença. Os cristãos eram caçados para ser mortos, para ser açoitados. Está acontecendo isso no mundo hoje. Você muitas vezes se sente perseguido, perseguida na igreja. Você tem percebido que os cristãos estão sofrendo no mundo hoje, sendo mortos, sendo perseguidos, trancados. Nós estamos vendo padres ser expulsos de país, que
Pessoas líderes sendo proibidos de pregar. Existe uma lei. Estão trabalhando numa lei para que a Bíblia seja mudada. Estão tentando manipular, tirar a palavra do Senhor de circulação. Está diferente daquela época onde os cristãos na época eram perseguidos. Os cristãos na época eram perseguidos. Por quê? E por que perseguido? Porque corria-se a notícia que eles se reuniam para comer o corpo de Cristo. Então, são canibais, entre tantos outros, e por ser aqueles que amavam Jesus. Diferente hoje. É diferente hoje. Eles eram tidos como fanáticos. Você é tido como fanático, fanática? Zombam. Você sente que eles têm zombado de você? Veja. O povo estava perturbado em Jerusalém, escondido, não sabia o que fazer, viu escondido. E o povo hoje não está perturbado? Quantas ideologias, cada uma tentando mostrar deuses e deuses, tentando mostrar saídas, ideologias que estão sendo empregadas no mundo. Está diferente hoje. O povo não anda perturbado sem saber, muitas pessoas apresentando, cada uma apresentando um Deus diferente. Existe um monte de guru na internet apresentando a teologia da prosperidade. São mentirosos. São mentirosos. E a palavra atesta isso. Vão dizer que você só vai ter paz, que você vai estar bem se você tiver dinheiro no bolso. Mas se você tiver conta para pagar, se você estiver devendo, não é impossível você viver em Cristo. É impossível você professar o amor. É impossível você sorrir se estiver devendo. O cristão não. Porque o cristão acredita na promessa. O cristão acredita na misericórdia. Ele é sustentado nas mãos do Senhor. Você compreende? Está diferente no tempo hoje. Na época em Jerusalém também estava acontecendo o quê? Corrupção. Corrupção dentro do próprio templo do Senhor. Dentro do próprio templo do Senhor. Caifás era manipulador. Anás era manipulador. Os escribas, Jesus puxou a orelha, chamou eles de sepulcros caiados. Corrupção nas ofertas. Mas está acontecendo isso hoje? Você vê corrupção aí na política, às vezes até no meio da religião, tem visto isso. A promessa do Senhor é poderosa. Não mudou. E o Senhor está dizendo que o prometido dele está aí. Nós temos que olhar dentro da nossa promessa, do nosso desejo, daquilo que nós buscamos. Estamos permanecendo no lugar? Estamos permanecendo, como Jesus diz, permaneça por hora, tenha paciência e aguarde. Você compreende como a palavra hoje vem nos trazer? Na época, o templo do Senhor foi profanado. Jesus chicoteou e disse o quê? A casa do meu pai é uma casa de oração. Estão fazendo dela um covil de ladrão. Isso em Jerusalém. E hoje, que nós estamos vendo? Pessoas indo defecar dentro da igreja. Quebrar igrejas. Pessoas profanando o templo, está diferente. Mas a promessa está dentro desse tempo de prova. E Jesus diz para eles, espere aí, veja. Jesus mandou eles esperar no meio da provação. Mandou eles esperarem a promessa no meio da provação. Porque ali estava o povo que ele amava. Ali estava exatamente o povo que ele amava. Porque ele vem dizer que naquele momento, assim que a promessa acontecesse, ele não estaria somente dentro do templo, onde a Assembleia se reúne para glorificar o Senhor, aonde a Assembleia se reúne para exaltar o nome dele, aonde a Assembleia se reúne para a partilha do pão. E ele vem dizer que não seria só ali, ele estaria dentro de cada um de nós. Você seria chipado, chipada, sabe o que é o chip? O Senhor colocaria o chip dele. O chip dele. Quando alguém é chipado, aonde essa pessoa vai, um computador sabe aonde está essa pessoa. Às vezes um carro computadorizado, quando ele sai, a empresa sabe onde ele está, porque ele está conectado à empresa. Assim, nós fomos, Jesus diz, vocês serão chipados. E nesse chip, vocês vão ter ligação direta com o computador, o grande cérebro, Deus, o Criador.
E que chip é esse? O Espírito Santo. O fogo, a ligação direta, o paráclito, o chip que Jesus colocaria. Eles, esse chip não vai estar só dentro da igreja, vai estar dentro de cada um de vocês. E aonde vocês estiverem, eu estarei. Você compreende? A promessa que o Senhor faz dessa grande ligação. Agora, esse chip que é o Espírito Santo, ele só pode agir, como foi falado na live passada. Ele só tem acesso, força, poder, se o manual dele for observado. E o manual do Espírito Santo é a Bíblia. A palavra é o computador de bordo. O computador de bordo que Jesus diz que minhas palavras estejam dentro do teu coração. Veja, porque sem a palavra, o computador de bordo, o Espírito Santo não tem como ele agir. Muitas pessoas têm o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, mas não tem a palavra. E por não ter a palavra, e apesar de ser chipado com o Espírito da verdade, é uma pessoa chipada, mas não tem a palavra. É batizado, recebeu a unção do Espírito, mas é longe da palavra. E por estar afastado da palavra, e por não aceitar a palavra, e por não meditar a palavra, e por não comer a palavra, que é o pão que Jesus diz, o Espírito Santo, apesar de estar ali o chip, apesar de estar ali e conectado, não tem ação em si. Não tem força em si, porque o computador de bordo está desligado. É a videira, o fruto, a videira. E aí é preciso muitas vezes empodar essa videira para que ela acorde. Meu pai, eu me lembro bem que ele pegava um ano que a laranja não dava laranja lá em casa, a laranjeira, ele fazia o quê? Ele pegava o facão e no tronco da laranjeira, descascava. No outro ano, meu Deus do céu, ele descascava. Os galhos não aguentavam de tanta laranja. Você compreende? O Senhor, Ele está nos chamando a atenção para esta verdade. Por isso, esse Espírito que é dado, de força, que ele vem gerar no povo, como está em Atos 1, quando ele diz, Atos 1, versículo 8, diz ele assim: mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força. Veja, você se sente fraco? Se sente fraca? O Espírito Santo, olha, vem para nos dar força, para ser o quê? Testemunha. Que testemunha? O que o profeta Isaías diz lá em Isaías 59? Ou em 55, quando ele diz: farei com que dê testemunho como fiz o meu servo Davi. Venha ao nascente das águas comer, venha, se me prestar atenção, terás paz, felicidade e bonança. Olha aqui, o Espírito Santo vem dar força e fazer você dar testemunho. Testemunho. Aonde está? Em Jerusalém, em toda a Judéia. Agora ele diz, até os confins do mundo. Querido e querida, olha o que o Senhor está trazendo nessa tarde para que nós fechemos a live que começou sábado passado. É o segundo tempo do jogo do Espírito Santo, aonde ele é vencedor. O Senhor está nos chamando a atenção nessa tarde. Nós precisamos tomar consciência dessa verdade. E é nesse momento, no capítulo 2, que Pedro entra em ação. Quando a promessa vem, o grande derramamento vem, Jesus disse, eu não prometi? A promessa vem e há um grande barulho. Observe. Ah, mas Edinho, eu conheço, eu já li. Que bom que você já leu. Eu também. Fico feliz que você já leu e conhece essa passagem e já leu. Mas veja o que está
O que Deus hoje vem nos falar para que seja destrancado, quebrado, queimado, tirado, tudo aquilo que está impedindo, porque esse que tem essa força que vem a nós é o Espírito Santo. E diz, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso. Encheu todos aonde estavam sentados. Apareceu então uma espécie de língua de fogo, que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Que maravilha ver isso. A grande promessa aí acontece. Só que, dentro desse processo, vamos ver aqui. Achavam-se então, em Jerusalém, judeus piedosos de todas as nações, debaixo dos céus, quando aquele ruído, muita gente se maravilhavam-se, cada um, de falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus? Presta atenção nisso. Presta atenção nisso aqui. Não são porventura galileus? Todos esses que falam. Então todos nós ouvimos falar, cada um na sua própria língua materna. Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da província da Líbia, de Cirene, peregrinos romanos, judeus, prosélitos, cretenses, árabes, ouvindo publicarem em nossa língua as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos, sem saber o que pensar, e perguntaram uns aos outros: que significa estas coisas? Outros, porém, escarneceram e diziam-se: estão todos embriagados. Mas você observa que nós estávamos falando de Jerusalém e veja que as coisas ali estavam acontecendo. No dia da promessa, você já começa a ver preconceito lá fora. E qual era o preconceito? Estava no versículo 7, quando eu falei, presta atenção. Profundamente impressionados, manifestavam suas admiração. Não são porventura galileus? Quer dizer, lá da Galileia, um povo pobre? Quem é esse povinho que está ali? Lá fora, os grandes escribas, aqueles que se acham donos da verdade. Mas quem é eles? São galileus, lá da Galileia, lá daquele povo paupérrimo. São aqueles lá, a quem? É os pobres. É os pescadores, é aquele povinho. Muitas vezes, é assim que são tratados. Eu me lembro até hoje do seu José. Quando o seu José, que não teve o primário, e ele sabia ler, escrever mais ou menos, que hoje mora em Ourinhos. E ali começa a trabalhar, o homem muda depois de muitos anos, vem para a caminhada com filhos já adulto, e muda e vem e muda a sua vida. E durante um tempo fazendo formação de curso bíblico ali comigo, todo sábado à tarde, para muitos servos, e ele era um deles. E um tempo depois, aquele homem mergulhando na caminhada, mergulhando ali. Um homem com desejo forte de pregar. E eu, um grupo de oração, Sr. José, semana que vem o senhor, prepare-se. E ele vai, e quando aquele homem começa na sua simplicidade, não me esqueço dessa cena, derramar ali o amor que Deus tinha colocado nele, ele falando o que Deus tinha feito nele, dentro da palavra que naquele dia o Espírito Santo assim chamava. Olhei em alguns, aquele sorriso sarcástico, e alguns veio em mim depois, é o coordenador, vamos pegar ele. Mas como pode esse homem, deixar esse homem pregar? Enquanto o seu José era perseguido, eu vi o quanto Deus fazia através desse homem.
Como Deus usou esse homem para muitas pessoas. Quando esse homem ia orar, ele atendia famílias. O Espírito Santo trabalhava no seu José. E aqueles que se achavam universitários e isto e aquilo, conhecedores, indignados porque como que você pode deixar um homem que não sabe nem falar todo errado, vamos dizer assim, caipira, deixar pregar? E ali eu via o Espírito Santo bailar na língua de seu José, nas ações de seu José. Eu feliz ficava e não deixava meus ouvidos ser contaminados por aquilo. Isso eu vi muito e isso ainda continua acontecendo na igreja. Quando eu fui chamado para o meu primeiro compromisso para pregar na cidade de Japurá, outro lado do Paraná, era um cenáculo. Uma comissão de pessoas foram no bispo, não pode, ele não tem condição, não pode, é um moleque. Um padre veio em mim e disse, você vai. Com o grupo que eu fazia parte. E de repente, o bispo não deu atenção. E o padre abençoou e nós fomos. E foi um domingo cheio de graça, com o ginásio lotado de gente. E naquele dia deixei-me nas mãos, na graça e no poder do Espírito. Não muda as coisas, o tempo vai passando e não muda. E muitas vezes você está deixando de dar o melhor seu para o Senhor, porque você está preocupado muito com os fariseus, que está dizendo, olha, quem é ele, quem é ela para falar do Senhor? O Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. É o sopro do Espírito. Assim, estava tendo esse preconceito. Não é eles os galileus. Não é eles. Esse preconceito continua dentro da igreja, dentro daqueles que buscam, que falam do Senhor. Você é chamado, veja aqui. Olha o versículo 13, o que diz. Olha aqui, acusação. Outros, porém, diziam, eles são embriagados, são bêbados. O que te chamam hoje? Aquele que estão... Quantas pessoas vê vídeos, outras lives de padres leigos e leigas na internet e fala, ah lá um fanático. Será que você não é chamada e chamado de fanático? Às vezes dentro da sua própria casa, dentro dos próprios meios que você vive, na rua, no bairro, na cidade, você é tido e tida como fanático e fanática, e você está dando ouvido a isso e deixando de ser conduzido e conduzida pelo Espírito. E o Senhor avisou que isso iria acontecer. Muitas vezes você se minimiza a tua oração preocupado com os outros, preocupado com aquele, porque aquele entende, aquela entende, aquele estudou, aquele... E o Espírito Santo quer usar você. Por você e por você. Por nós, para nós e por nós. Querido e querida, é hora de entender que essa promessa, ela está querendo fazer uma grande explosão na sua vida. Por isso que eu amo quando vi o Padre Jonas falar há mais de 30 anos atrás. No início da minha caminhada, quando o Padre Jonas disse, não fica pedindo muita coisa. Não fica. Basta você pedir de manhã, levantou, agradeça pelo dia e peça o Espírito Santo. Durante o dia, peça o Espírito Santo. À noite, peça o Espírito Santo. Basta pedir, vai pedindo, porque o Espírito sabe tudo, conhece tudo. Tudo aquilo que você precisa e necessita para a sua vida. Você compreende como essa força, ela vem para nos chacoalhar, para nos elevar. É por isso que no versículo 40, 41, Pedro entra em ação. Pedro entra em ação para chacoalhar. Pedro vem chacoalhar esse povo. E chama esse povo para a conversão. É isso, Isa? Sim, e é muito interessante que quando nós vemos, assim como Pedro chama o povo para a conversão, muitos são julgados, são questionados, são chamados de fanáticos, desacreditados da sua fé pelas coisas do passado. Né? Nós trouxemos e mostramos na primeira parte, né? no primeiro tempo dessa live do Espírito Santo e o Maná da Graça, que estar em Cristo é ser uma nova criatura. Então quando você tem esse processo de mudança, de conversão, que é o que Pedro nos chama
aquele povo e o que chama-nos Jesus, né, a uma conversão, a uma mudança, muitos escarnecem também, né? Ai, diz que tá mudada agora, da igreja. Ai, só fala de Deus, mas era um bêbado, era um drogado, era isso, era aquilo. Então tem os apontamentos, né? Tem as situações de dedos apontados pelo que passou, pelo que foi passado, né? O que a pessoa mudou na sua vida, né? A mudança que aconteceu. E é muito interessante nós vermos isso, porque realmente uma mudança acontece na vida daquele que se converte, porque é assim o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo muda a atitude, faz-nos mudar o nosso caráter, as nossas decisões, nós olhamos diferentes para a vida. Por quê? Porque ele lembra em nosso ser, ele vem nos ensinar, nos recordar a conduta que devemos ter e seguir por meio do manual, né? O Senhor deixa claro isso para nós e mostra para nós que nós devemos, e aquele que se deixa guiar pelo Espírito, está tudo certo, está tudo na medida, né? Nós fazemos as coisas certas, nós tomamos as decisões certas. Por quê? Porque o Espírito nos recorda, nos ensina, como diz lá em João 14:26, né? Que o Espírito vem para nos ensinar e nos recordar todas as coisas, e é aquele fator consciência, muitas vezes, que as pessoas falam, né? Ah, consciência acusa, né? Ah, quando eu vou pecar, não peco porque me lembra a consciência. Não, é o Espírito do Senhor, né? Que vem nos parar, dar um stop quando nós vamos cometer alguma coisa errada, ou quando estamos querendo cair. É o Espírito que nos fortalece, que enche-nos e que nos dá essa força, esse funcionamento para ir adiante. Então é muito interessante quando nós vemos isso. E voltando um pouquinho, quando você traz para nós sobre o Espírito Santo, o seu chip que o Senhor coloca no nosso ser, e que deu-nos de presente para nos guiar, para nos conectar diretamente com Ele, nós vemos muitas pessoas fazendo a decisão, né, de adicionar mais um chip no seu eu, assim como um celular, né, que às vezes tem espaço para 2 chips, a pessoa coloca outro chip, a pessoa quer colocar o chip do mundo, né, quer estar com Deus e estar com o mundo, e é uma coisa que não funciona, porque o Senhor traz para nós e nos mostra lá em Tiago 4, de 4-5, o seguinte: adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que se constitui amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é vã que diz as Escrituras: sois amados até o ciúme pelo Espírito que habita em vós. Então o Senhor deixa claro para nós que aquele que tem a decisão de amar o mundo, né, as coisas do mundo, querer viver nessa balança, né, um pouco com Deus, um pouco com o mundo, um pouco com Deus, não funciona, porque aquele que ama o mundo, aquele que está com o chip do mundo ligado, ele é abominado pelo Senhor, né? Nele não há o Espírito falando. Por quê? Porque nós somos amados até o ciúme pelo Espírito que habita em nós. Então o Senhor nos ama por conta também do Espírito que Ele colocou no nosso ser. Então, quando nós vemos isso, nós entendemos o perigo de nós misturarmos as coisas, o perigo de não estar com a palavra firme no nosso coração, porque daí o Espírito lembra-nos dessas coisas, de que é errado, né? De que não podemos ter 2 senhores, né? Deus e as riquezas, Cristo traz para nós isso. Não podemos ter 2 senhores, Cristo e as riquezas e o dinheiro. Então, que se nós estamos com o Senhor, nós estamos com o Senhor, não há meio termo, né? Como o Senhor vem trazer para nós lá em Apocalipse, né? Temos que ter uma decisão, né? Seja quente ou frio, morno não seja dúbio, não fique em cima do muro dentro dessas situações. Então é muito interessante quando nós vemos a importância de nós deixarmos o Espírito falar dentro de nós. E além de falar dentro de nós e nos conduzir, nós temos que entender que é pelo Espírito que nós reconhecemos aqueles que falam, entre aspas, pelo Espírito, mas não vivem, falam da palavra, né? Usam provérbios, usam salmos, usam passagens, versículos para enriquecer suas falas, né? Ou publicam na internet, falam como
por falar, mas não vivenciam no seu ser, não deixam o Espírito falar no coração e pregar de uma forma de testemunhar, né? Pregar no seu dia a dia, testemunhando aquela palavra. Então, Deus é bom em todo momento Deus é bom, Deus é meu pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E todas essas falas são faladas da boca para fora, simplesmente não deixam o Espírito Santo agir no nosso coração e mostrar assim: eu tenho o Senhor como meu pastor, nada vai me faltar, eu confio, eu permaneço. Então muda a atitude. Daí nós entendemos esse processo, que o Espírito faz nos mudar as nossas atitudes, o nosso caráter, o nosso eu. Nós nos tornamos pessoas novas, novas criaturas. Então vai vir falas das pessoas, né? Desconfiando da fé, da nossa coragem, do nosso perdão, da nossa caridade. Vão discordar. Por quê? Porque não entendem e não conhecem a palavra. A palavra pela qual o Espírito usa em nosso ser e usa para nos conduzir. A palavra é essa, né, que nos dá coragem, que por meio do Espírito, né, nos mostra que o Espírito nos dá coragem, nos dá fé. É por ele que vem o perdão, a caridade e todas as outras coisas, o temor a Deus. O Senhor deixa-nos explicado, né, quais são os frutos do Espírito lá em Gálatas 5:22, lá em 2 Timóteo 1:7. O Senhor vem mostrar para nós os frutos do Espírito Santo. Isso nós sabemos e reconhecemos pela palavra e pelo manual. Então nós vemos que o Espírito Santo e o manual, eles não podem ser vividos, escolhidos, ouvidos de maneira separada, porque eles estão juntos, né? Eles se tornam um só. É pela palavra que o Espírito nos guia, é pela palavra que nós entendemos todas as coisas, pelo qual o Espírito vem falar no nosso ser. Então não dá para separar, né? Não tem como ouvir, ter a palavra e não ter o Espírito, não tem como. E quando a gente consegue, né, fazer isso de ficar só com a palavra, ou querer ficar só com o Espírito, as coisas não dão certo, porque tem que estar em sintonia, em sincronia, a palavra, o manual da graça e o Espírito. Então nós vemos aí que os dois juntos nos levam aos céus. É pelos dois que nós mantemos o nosso processo de conversão de forma diária, sempre arrumando e consertando os nossos erros, as nossas decisões, olhando com fé e determinação para frente. Então é eles que vão nos conduzindo, nos mostrando que o mundo pode estar igual estava antigamente, né? Como muito bem o Edson trouxe para nós, fazendo essa comparação de Jerusalém e no tempo de Cristo, né? Que ele falou para os apóstolos lá em Lucas, para eles ficarem, permanecerem na cidade. E igualmente está acontecendo nos dias de hoje. Então nós vemos e entendemos que nós, com o Espírito, por meio do Espírito, nós conseguimos passar por todas as situações. Tanto que Cristo fala para eles permanecerem até que eles fossem revestidos da força do alto, do Espírito Santo. Então, quando nós estamos sendo preparados, né, quando nós estamos aprendendo, nós não somos colocados na frente né, na cara do gol, não. Quando a pessoa está aprendendo a jogar futebol, quando a pessoa está aprendendo a ler, quando a pessoa está aprendendo a escrever, aprendendo a cantar, ela não é jogada, não é colocada diante de uma apresentação, né, não é escalado para jogar o jogo de primeiro, não. Ela vai aprendendo, ela é preparada na base, né? No futebol ela fica na categoria de base, vai aprendendo. E é isso que o Espírito faz conosco. Ele vai nos ensinando para que nós estejamos revestidos dele e preparados para lutarmos o bom combate, para irmos à frente, para irmos adiante, porque ele nos dá essa coragem e ele nos dá esse preparo de não sermos ansiosos, de esperarmos com esperança no futuro, no que vai vir, no que vai acontecer, que é o que o Espírito traz para nós. E que trazendo dentro disso é o que até foi postado ontem no portal Passa a Visão, né, um vídeo que o Edson fala sobre isso, sobre esperar com esperança, onde nós entendemos a ação da espera e a importância de esperarmos no Senhor, né, que é o grande cérebro, é o grande condutor
tradutor, que por meio do seu chip nos faz entender todas as coisas. Então é muito lindo nós vermos isso e nós entendermos que é pelo Espírito que nós agimos com fé, com esperança, com amor, que são os dons por excelência, assim como nos traz Paulo em suas cartas, porque daí nós agimos com paciência, dentro da fé, com o amor, a caridade, a esperança, e nos tornamos novos, e nos tornamos mudados, e aí nós conseguimos ser guiados e orientados pelo grande chip que o Senhor deu para nós e colocou nos nossos corações. É interessante, ouvindo a Isa falar, me traz algo assim, porque veja, olha como que é interessante a palavra. Olha como é interessante a palavra. Quando Pedro sai com os 11 para fora, aqueles que eles estavam menosprezando, os galileus, quem é eles? Não é? Lá fora estavam os escribas, lá fora estavam aqueles que se entendiam. Então aqueles que se dizem entendedores muitas vezes ficam de longe acusando você. Às vezes acusa, e hoje tem a internet, muitos acusam você pela internet, outros acusam você na rua que você mora. Às vezes você é acusado dentro da sua própria casa. Pedro sai cheio do Espírito Santo. E o que acontece com aquele povo? Veja, ouça, ao ouvirem essas coisas, ficaram todos compungidos no íntimo do coração, indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmão? Pedro lhe respondeu: arrependei-vos, não é? Arrependei-vos, e cada um de vós sejais batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebei o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos que ouvirem, para todos os que ouvirem. Presta atenção nisso. De longe, olha só, o apelo do Senhor. Para todos que ouvirem de longe, o apelo do Senhor. Você está compreendendo o que Pedro está dizendo? Para todos que ouvirem. O clamor que vem desde lá de profeta Isaías, quando o profeta Elias, quando eles vinham dizendo, ouça. Quando o profeta Ageu diz, reflita, ouça o Senhor. Ouça. E Jesus diz em João capítulo 10, as minhas ovelhas, aquelas que conhecem a minha voz, ouve a minha voz, Jesus diz. Aí Jesus vem nessa força do Espírito, nessa promessa que o Espírito Santo, Pedro sai e esse povo é mudado como? O povo sai de um processo de sentimentalismo. Tem pessoas na igreja hoje, ai, foi lindo o grupo de oração, aquela missa, ai, foi linda. Fica só nisso. Ai, mas aquela missa, aquele grupo de oração, foi lindo, ai, eu me senti assim emocionado. Sentimentalismo. Infelizmente o mundo está tomado de cristãos sentimentais. Sentimental, eu sou. Tem pessoas que estão nessas músicas do sentimentalismo e não está entrando no processo da força do Espírito. O processo, então aquele povo saiu, eles foram a Pedro. O que nós precisamos fazer? Pedro diz, arrependa-se. Veja o que Pedro fala, arrependa, mude de vida, mude de conduta, mude de pensamento, mude de forma de falar, de pensar, de agir. Venha, porque essa promessa, veja, essa promessa também é para você. Se eu fosse dar ouvido para aqueles que diziam quem é, para aqueles que apontavam o dedo, eu não estava aqui, eu não tinha prosseguido na minha caminhada desde 1989. Eu tinha parado um ano depois. Mas o Senhor, de tanto soco, pancada, espinho, língua daqui, e eu olhei para frente. Eu estou dirigindo meu carro olhando para o para-brisa, porque o para-brisa é maior do que o retrovisor. Então veja, o Espírito Santo ele vem para conduzir, tirar as pessoas de um processo de sentimentalismo. Ai, me arrepiou, ai, estou arrepiado, fica só no arrepio. Ficar na igreja, ficar no Senhor somente nos arrepio, isso não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele traz de dentro para fora, ele age de dentro para fora. O Espírito Santo, ele faz o seu testemunho ser diferente. Veja,
Essas pessoas foram tocadas por quê? Pelo que essas pessoas foram tocadas? Depois da pregação de Pedro, depois que o Espírito Santo pegou o manual que estava em Pedro. Pedro estava com o manual. Porque Pedro ficou 3 anos ouvindo o manual. O manual ficava, Pedro, Pedro, tu me amas? Apacenta-me. Pedro, o manual, Jesus estava no ouvido de Pedro, depositando a palavra dele no coração de Pedro. E Pedro começa a mostrar o manual como? No Espírito Santo que estava nele. Porque o Espírito Santo usou o manual que Pedro guardou. Como diz o Salmo 118, versículo 11. As suas palavras estão guardadas no meu coração. Guardada no meu coração. Por isso Jesus diz, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se o tesouro nosso, a palavra de Deus, o manual de Deus, que é o manual, que é a palavra, que é a Bíblia, ela tiver guardada dentro do nosso coração, se a palavra estiver guardada dentro do coração, o Espírito Santo te dá força, meu irmão e minha irmã. O Espírito Santo te fortalece, o Espírito Santo te reanima, o Espírito Santo te eleva, o Espírito Santo te põe de pé. Põe de pé. E quando tu ficares de joelho, você vai estar carregando as baterias da intimidade. O chip vai estar conectado ao gerador do grande cérebro, o Senhor da glória, Deus nosso Salvador. Entender isso, deixar-se colocar. Então esse povo saiu do processo dos arrepios. E eles entenderam por que ficar em Jerusalém a partir daí. Eles receberam a promessa. Que promessa vem dizer? O penhor. A palavra fala que essa promessa também era o penhor. O que é o penhor? Você sabe que quando você tem uma joia muito cara, você vai no banco e penhora aquela joia. Penhora. Antigamente, não precisava assinar nada, não. Não precisava assinar. As palavras eram no fio do bigode, como diz o outro. Era penhorava. O compadre dizia, compadre, eu te dou a minha palavra. Sim, compadre, se o senhor deu a sua palavra, então está dado. Antigamente, penhorava-se a palavra, a moral, o nome. O nome. Então veja, foi penhorado em nós o nome, a palavra. Deus penhorou a sua grande joia, o seu poder, a sua força em cada um de nós. E essa força tem um valor imensurável. Por isso que ele diz que tem que render essa joia, juros e correção monetária. É os talentos que vêm no Espírito Santo que precisa ser multiplicado 30, 60 e 100 por 1. Você compreende? Mas ela só pode acontecer na força da palavra, que é o manual do computador de bordo do Espírito Santo. É a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela precisa ser lida, ela precisa ser alimentada no mesmo Espírito que ela foi escrita. Por isso que os homens e mulheres do mundo não compreendem as coisas do Espírito, porque diz Paulo, é impossível de compreenderem essas coisas. Muitos ainda hoje querem ver para crer. Mas se eu não ver... Outros querem fazer troca com Deus. Ai, Senhor, eu prometo, se me fizer isso, eu faço isso. Ai, Jesus, se me fizer isso, eu prometo que eu vou fazer aquilo. Quantas pessoas usam isso? Como se pudesse fazer troca com Deus. Ai, eu prometo, eu vou fazer uma promessa. Se o Senhor me fizer isso, eu prometo que eu vou fazer o ano inteiro aquilo. Errado. Errado. Eu prometo que se o Deus me fizer isso, eu prometo que de agora em diante eu vou fazer aquilo. Não, você tem que fazer porque você tem que fazer. Você tem que fazer porque a palavra diz isso. Você tem que fazer porque o computador de bordo, a palavra do Senhor diz isso. Não porque fazer troca com Deus. Eu faço se o Senhor fizer. Se o Senhor conseguir, que eu conseguir aquele emprego, se eu conseguir aquele carro, se eu conseguir comprar se eu conseguir, eu prometo que eu vou me entregar para fazer o bem. Então você não faz o bem porque não quer. Você não vai para o Senhor porque não quer. Porque você quer uma troca com o Senhor. E com o Espírito Santo não existe troca. Tem promessas feitas de forma errada. Por isso que o céu está negando o seu orvalho, como diz o profeta Ageu. Porque não está dentro do computador de bordo, que é a palavra do Senhor. E o Espírito Santo está trancado. Apesar de estar em nós. Você é chipado, eu sou chipada. Pelo grande gerador, pelo grande cérebro, pelo grande Deus. Mas para ele agir,
eu preciso fazer acionar o computador de bordo. Buscar essa palavra em mim. Buscar dentro de mim. Não aceitar o dono da bênção, quer só a bênção, e não aceitar o dono da bênção. Deixar ser transformado pelo poder do Espírito Santo, pela palavra. É a palavra. Porque a palavra atesta, o pouco com ele é muito e o muito sem ele é nada. Veja, não basta pessoas dizer que tem um manual. Eu tenho um manual em casa, eu tenho um manual no carro, eu tenho um manual lá, eu tenho um manual, mas não observa e não segue o manual. Portanto, o Espírito Santo não tem força, não porque ele não tem força, não porque ele não pode, ele pode tudo, ele é o poder. Só que ele não vai agir porque ele age conforme o manual. O Espírito Santo só pode agir pelo manual. Por isso Jesus diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. Quando Jesus diz para eles, permaneça aqui em Jerusalém, no meio da prova. Olha, jogou eles no meio da prova, permaneça em Jerusalém. Porque eu vou mandar a promessa no meio da provação. Permanecer. Quando eles permanecem, por quê? Porque eles ouviram o Senhor. Guardaram aquilo. Vamos ficar porque o Senhor prometeu. Pensa nisso. Querido, temos que pensar nisso. Você tem permanecido na palavra primeiro a palavra, que é o computador de bordo, para que o Espírito Santo faça essa energia do céu acontecer, energia abrir as comportas dos céus na sua vida. Olha como que a palavra do Senhor nos traz nessa tarde, nesse segundo tempo, que é o tema, o Espírito Santo e o manual da graça. O Espírito Santo e o manual da graça. Deixar-se transformar pelo Espírito Santo. Uma coisa é ter um manual. Sabe aquela pessoa que... O manual é aquela pessoa que vai fazer autoescola, nunca dirigiu. Vai fazer autoescola. Só que chega lá, senta na carteira e ali o instrutor da autoescola fala, mas a pessoa não pega no carro. Sabe? Ele conhece tudo do carro na teoria, sentado, conhece tudo do carro na teoria, mas não coloca em prática. Não vai pra rua, não enfrenta um trânsito. Não enfrenta, não pega. Então não basta ter o manual da autoescola do grande cérebro. Eu preciso pegar no motor do carro, ligar o carro e sair. Eu preciso fazer com que o Espírito Santo tenha força em mim pelo manual. Pelo manual. Eu mostrar que eu aprendi. É pelo manual que eu tenho que mostrar que eu quero. É pelo manual que eu quero dizer que eu vou. Que eu quero dirigir. Por isso muitas pessoas estão capengando, rastejando, patinando. Sabe aquela bicicleta que você coloca de 10 marchas, coloca aquela... Eu detesto essa bicicleta. E apesar de amar da bicicleta, mas eu gosto da marcha que eu pedalo e ela vai. Mas tem uma que você pedala e eu fico assim, pedalando e o negócio não anda. Aquilo me deixa doidinho, porque eu pedalo, não sai. Tem muitos pedalando assim. Pedala, quando olhou, andou 100 metros. É terrível aquilo. Eu quero pedalar e a bicicleta pega a velocidade. Tem muitos que estão pedalando na sua situação. Por quê? Por causa do manual. Tem o Espírito Santo, recebeu a força do Espírito Santo, foi batizado, chacoalhado, infundido, mas não observou o manual. Não guarda o manual, não segue o manual, não observa o manual. E o Espírito Santo fica, muitas vezes, travado. Não basta ter o manual e não usar o manual. Ah, eu recebi, me deram as madeiras, o martelo e prego para fazer uma mesa. Como que é? Ah, mãe, deram um manual. Você vai fazer? Ah, não sei. Não vai sair mesa nenhuma. Eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso fazer. Para isso não basta ouvir só o manual. Eu sou um bom ouvinte do manual. Tá? O manual nos chama a ter paciência. No manual fala da paciência. O que diz em Eclesiástico 2? Espere que no derradeiro momento da sua vida, tenha paciência, dá ouvido. Eclesiástico 2 fala muito da paciência. O manual fala do perdão. E Pedro falou, Senhor, é só 7 vezes perdoar? Não sempre. O manual fala, tem pessoas que guardam coisas do outro
língua, acusações. O manual fala. O Espírito Santo só pode me ajudar a ter paciência se eu amar o manual. O Espírito Santo vem me ajudar, porque no manual fala que nós devemos fazer silêncio diante de muita situação. Tem pessoas que têm uma boca destravada para falar a hora que não deve. O manual fala que tem que fazer silêncio. O Espírito Santo vai me fazer me calar. O Espírito Santo está dizendo que no manual você tem que ser uma pessoa, o cristão tem que ser alegre. E tem muitas pessoas que parecem um maracujá azedo, acorda de manhã com a cara ruim, cumprimenta os outros com a cara ruim. E o manual fala, quando Paulo vem dizer, alegrai-vos no Senhor, em todas essas circunstâncias, alegrai-vos no Senhor. Você encontra com pessoa e fala, ei, como é que você está? Ai, nem sei, sabe, só por Deus. Ai, eu ando tão triste. E você? Ai, eu tenho orado. Está no vazio. Porque o manual fala, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, porque o Espírito Santo vai fazer com que você tenha alegria e fazer como eu falei no vídeo de ontem, de sexta-feira. Esperar com esperança, como a Isa acabou de dizer, porque o Espírito Santo vai fazer. O Espírito Santo trabalha através do manual, ele vai nos ensinar a ter alegria. O manual fala que nós temos que ser perseverantes. O manual fala, tá aqui. E muitas pessoas param, não adianta, eu orei, eu fui, eu rezava muito, aí parei, porque quando comecei a rezar piorou, eu nem vou mais, porque aquele grupo lá só tem... O manual fala da perseverança. O Espírito Santo vai fazer você ir, sem depender do homem, da ele, dela, se é o padre, se é o pastor, se é o leigo, vai fazer você ir porque você tem amor pelo manual, amor por Deus, você tem amor pelo instrutor. O Espírito Santo vai nos fazer isto em nós. O manual fala que nós temos que orar. Orar. Tem muitas pessoas que não oram mais. Depois. O manual fala, o Espírito Santo só vai poder agir. E diz, Romanos 8, 26, não sabemos orar e nem pedir como convém, mas o Espírito vem em auxílio às nossas fraquezas. Veja, quando nós perseveramos, o Espírito Santo vem nos ensinar a orar. Veja, ele vem nos ensinar a orar por causa do manual. O Espírito Santo, ele vem por causa do manual, porque o manual fala, Jesus perguntou, foi a tua fé que te salvou, foi a tua fé que te curou, Jesus sempre disse, foi a tua fé, foi a tua fé. O Espírito Santo, pelo manual, vai fazer você a ficar em pé diante das adversidades. É o Espírito Santo que vai nos condicionando e nos guiando. O Espírito Santo é o combustível que faz o avião. Sabe, o combustível dos aviões é o melhor combustível. Ele dá a combustão e o avião sobe. Não é? É o querosene, tem carros hoje que tem aquele combustível, gasolina chamada gasolina azul, né? Então é o melhor da combustão no motor e o fogo, e ali e começa a fazer aqueles, eu não sou mecânico, mas ele mostra, e aí fogo e turbina e o carro pega velocidade. O Espírito Santo dá essa combustão. Quando você sai da primeira marcha, engata a segunda marcha, engata a terceira marcha, o Espírito Santo quer fazer você ficar numa avenida freeway, em alta velocidade. Porque você trocou a marcha certa. O Espírito Santo faz isso. Você passa a ser conduzida ou conduzida e conduzido pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você está conectado. Deus chipou você. E o chip faz você ficar conectado ao computador de bordo, que é a palavra. E por causa disso, o grande cérebro, Deus poderoso, ele faz uma conexão. E aí ele diz, se tiverdes fé, você vai transportar toda e qualquer dificuldade. É Jesus que diz isso no manual. O Espírito Santo faz você crer. Não é o Tomé que precisa ver para crer. O Espírito Santo faz você crer. Veja, ele faz de você uma ligação direta com o Senhor. Por isso Jesus diz, a semente que cair na terra boa dará fruto 30, 60 e 100 por um. Por quê? A semente do manual, a palavra. E o Espírito Santo vai fazer isso germinar. Como entender o sim do Espírito Santo? Como que você vai entender? Primeiro, ajustar o computador de bordo. Para você entender a força do Espírito Santo na sua vida, ajuste o computador de bordo ao seu coração. Ajuste. Chame o técnico. Peça o Espírito Santo, o técnico. Sim,
da companhia vai vir e vai te ajustar ao computador de bordo. A palavra. E quando você tiver ajustado, o Espírito Santo começa a fazer você sair de fogo. Hã? Algo vai acontecer, transformar a sua vida. Primeiro é isso. Você passa a começar a ter sede à palavra. Você não escolhe tempo, a distância, a novela, o aniversário, a festa, aquele compromisso. Você não passa a ter preguiça. Você vai buscar o Senhor, porque você tem sede pela palavra. Porque diz a palavra, diz o manual, que toda cura e toda libertação é através da pregação da palavra. É o manual. Aí o Espírito Santo vai agir. Eu lembro bem quando eu fui chamado, primeira vez por a Silvia, irmã do Betão, numa oficina que me chamou para um grupo de jovens. E eu fui. No grupo de jovens fui para um ministério de música. Eu fui. Sabe qual era a minha função no ministério de música? Eram 28 grupos de música. Eram 28 componentes no grupo de música. Quando eu cheguei lá, o coordenador, que era o Esdras, Padre Esdras, depois que hoje está no céu, o Esdras disse, você senta lá. E eu sentei lá num canto, longe de todo mundo, e eu ficava no gravador. Quando ele fazia assim, eu apertava o play para gravar o que ele fazia. Quando ele fazia assim, eu apertava o heaven. E quando ele fazia assim, era o stop. Minha função era essa. Todo mundo cantava, brincava, tocava, e eu sentado lá no canto para apertar só a tecla. E eu ficava lá todo 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Minha função era sentar lá no canto, não em todo mundo, e apertar play, heaven e stop. Acabava, rezava, tchau para todo mundo. Embora. Minha função era essa. Aí eu via todo mundo feliz, cantando e eu quieto no meu canto. Quando ele tinha um dia de formação. No dia da formação, eu me lembro que eu levava o caderno. Eu era o menos que ele olhava, mas eu anotava tudo. Eu olhava, ninguém levava caderno, eu levava. Eu anotava tudo, e tem esse caderno até hoje. Eu anotava tudo que ele falava. Ele veio dar atenção em mim e brincar comigo muito tempo depois. E muito tempo depois que eu peguei no microfone para cantar. Mas eu não parei. Eu ia para casa muitas vezes chorando. Eu falava para Silvana e para o Francisco, que hoje é psicólogo lá em Jacarezinho. Eu falava, eu vou parar. Ele não liga pra mim, Eles falavam assim, não, eu acho que tá enganado. E aí eu falava, chegava no outro dia, eu falei, eu vou. Eu sei que ele não gosta de mim, eu sinto que ele não gosta de mim, mas eu vou sim mesmo, eu vou, porque é gostoso demais. Eu ia. Chegava lá, senta no teu canto. Eu quieto lá, heavy, stop e play. Heavy, Era só isso. Mas eu fui. 3 anos depois, uma surpresa num retiro lá em São José da Boa Vista. Ele me chama com a irmã Teresa. Você faz a palestra hoje, vai pregar sobre Maria. Eu falei assim, ai, que bom que você sabe que você não pode. É o Espírito Santo em você. No meio do grupo de 28. O Senhor estava me preparando, observando a minha perseverança. Se eu estava com gosto e com prazer, porque estava. E sofremos muitas provações dentro desse processo de tempo. Mas ali permanecemos no Senhor. É assim que você vai entender neste momento. Eu tinha uma banca de revista, mas era obrigado a vender revista pornográfica. Eu tive que parar. O Espírito Santo começa a olhar. Isso aí não te traz lucro. Então eu tive que... Era banca, então tem que parar de vender. Ah, meu Deus, dava lucro, mas não presta dinheiro. E alugava o prédio de um pastor evangélico ainda. Ah, meu Deus. E ele olhava pra mim, via as revistas, olhava pra mim, você é da igreja? Eu falava, sou. Ah, o Espírito Santo falou, tá errado. Você tá observando o manual? Tive que fechar a banca. Veja, o Espírito Santo começa a mudar a sua conduta, como a Isa disse. O caráter. E você começa a mudar, e você começa a entender. E quando naquele retiro, o primeiro retiro, foi colocado as mãos em mim, oraram por mim. Você começa a mudar a sua vida, começa a ser impulsionado pelo Espírito. Você passa a ser menos estúpido. Eu tinha um pavio curto. Eu não levava desaforo para casa. O Espírito Santo foi me moldando, me ensinando a não ser mais estúpido. Pensar antes de falar. Tudo por causa do manual. O Espírito Santo age em você pelo manual. Você começa a mudar os seus hábitos. Você assistiu aquele filme Mudança de Hábitos? E começa a mudar seus hábitos. Aí você percebe que
Algo novo está acontecendo na sua vida. Sim, poderoso vai te conduzindo através do computador de bordo, que é a palavra do Senhor. Começa a mudar na sua vida. Ele torna o seu conselheiro. Veja, o Espírito Santo torna o seu conselheiro pelo computador de bordo. A palavra. Ele te dá coragem, como diz, a Isa diz, 1 Timóteo. Né? Versículo 7. Quando ele vem dizer, Deus te deu um espírito de fortaleza, não de timidez. Então você se sente forte. O Espírito Santo, pelo computador de bordo, te dá fé. Ele gera em nosso coração paz no meio de tribulação e de perseguição. Quando estão tentando destruir. O Espírito Santo, ele gera cura. Ele gera libertação por causa do manual. Ele gera em nós, como diz, olha aqui, eu quero orar com você porque eu vejo que a Isa está aqui sendo impulsionada. Olha o que o Espírito Santo gera em você. Gálatas 5, 22, 23. Olha o que o Espírito Santo gera. Ao contrário, o fruto do Espírito é o amor, a caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Ah, meu Deus, contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo gera isso. Por causa do manual que diz isso. O manual está aqui, diz isso. É isso, Isa? Sim, e ele vem trazer... Vamos orar, vamos orar. E ele vem trazer e nos usar para sermos instrumentos de Deus na vida do outro e da outra. Sim, nós nos tornamos, ele traz para nós, ele nos torna braço do Senhor, mão do Senhor. Ele nos torna uma extensão do Senhor, para o Senhor agir na vida do outro. Nós nos tornamos aquele por qual o Senhor vai dar o pão, aquele por qual o Senhor vai estender um ombro amigo, pelo qual o Senhor vai estender um sorriso, uma palavra de motivação, uma palavra de felicidade, de encorajamento, né? O Senhor vai nos usar para nós testemunharmos e darmos impulsionamento para o outro, para que o outro deixe a chama do Espírito Santo o encher, o esquentar por dentro, borbulhar no seu ser, e a explosão, a combustão, né? E a efusão do Espírito acontecer na vida do outro. Então por que nós temos que olhar para a palavra com carinho, deixar o Espírito agir em nós? Não só por nós, isso é uma atitude egoísta, não, nós temos que agir assim por Deus e pelo outro, pelo próximo. Porque nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, se nós colocamos isso em prática, porque nós aprendemos a palavra, nós deixamos o Espírito agir em nós, nós nos tornamos uma extensão do Senhor por onde o Senhor vai agir. Então, que nós nos abramos para o Espírito Santo do Senhor e para o seu manual, porque Deus quer chuva de bênçãos para a nossa vida. Ele quer chuva de graças. Ele quer que o manual dê resultado na nossa vida. Ele quer que o Espírito venha e haja na nossa vida por nós, porque Ele nos ama, porque Ele quer que nós sejamos dele, assim como ele é nosso Deus. Ele quer que nós sejamos dele, nós entregamos para ele, porque ele quer as bênçãos acontecendo. Por isso ele nos deu de presente o Paráclito, por isso ele nos deu de presente o seu Espírito, a sua palavra. Ele não nos deixou desamparados, ele deu para nós e deixou em nossas mãos a ação necessária para nós prosperarmos, para nós ser felizes, para nossa fé aumentar, para a paz reinar na nossa vida, para a chuva de bênção acontecer. Só basta nós querermos, só basta nós darmos ouvido para o Espírito, só basta nós olharmos a palavra com carinho e com o mesmo Espírito que ela foi criada, o Espírito de Deus, e colocarmos tudo em prática. É tão fácil, é tão simples, mas às vezes é uma atitude muito difícil de nós tomarmos, porque o Senhor tem que nos limpar, tem que nos lavar muitas vezes, tirar tudo aquilo que nos contamina, para aí a obra dele acontecer, porque não se coloca água limpa num copo sujo. Então que nós tenhamos esse coração aberto para o Espírito Santo vir nos limpar, nos encher pelo seu amor e pelo seu fogo, o fogo do Espírito, que é real, porque o Espírito veio aos apóstolos como labaredas de fogo, né? Como línguas de fogo. Ele entra sobre nós para nos mostrar que no Senhor há o poder, há toda a honra e toda a glória, e que nós devemos dar e
e assumir e mostrar, sim, foi Deus que me deu isso, foi Deus que me deu aquilo, é por Deus que eu estou aqui, é por Deus que eu permaneço vivo, é pela misericórdia do Senhor que eu aguento todas as tribulações, é pelo Senhor que me sustenta e pelo seu Espírito, porque humano nenhum, pessoa nenhuma vai fazer por nós aquilo que só Deus faz, que é nos amar incondicionalmente e prover para nós todas as bênçãos e todas as graças. Então que pelo Emmanuel e pelo Espírito do Senhor nós entendamos isso. É um processo difícil muitas vezes, em espera, nós temos que ir lá ficar apertando o play, o replay, o stop, mas vale a pena porque o Senhor age em nossas vidas. Esse tema, o Espírito Santo e o Manual da Graça. Estamos nesse momento. É como se fosse aí, partidas final de um campeonato, onde é 2 jogos, de ida e de volta. Estamos nesse momento para fechar. E o título de glória, o título da glória, é a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Estamos diante do tempo, da hora da graça. Vivendo a graça, buscando a graça. E animando na graça. Esse chip que foi colocado em mim e em você, pelo grande cérebro, grande computador, o gerador da luz, o Criador, o grande Deus. Ele faz com que as nossas baterias sejam recarregadas. Aí você pergunta, mas por que está terminando hoje? Porque a bateria, quando descarrega, se você colocar ela para carregar em 1 hora, 2 horas, ela aguenta pouco. Boa é aquela bateria que o cara chega lá na oficina, ele deixa aqui, vem pegar só amanhã. Ela fica carregando ali na lenta. Esse tempo de reflexão dessas 2 lives, com o mesmo tema, para fechar hoje, no poder dessa graça de Deus hoje por você, por mim e por nós. O Espírito Santo vem fazer essa grande explosão, fazer você com que nesse momento liga, porque o próprio Jesus disse, veja, ao chip sendo ligado, quando ele falou, eu vou mandar o Paráclito, o Espírito Santo. Ele vai se dar a grande explosão, você vai ser chipada, temos o chip, conectados com o grande computador, o gerador da luz, Deus. Jesus diz, aí, tudo que ligar na terra, será ligado no céu. Este é o momento. Por que este é o momento? Porque quando eles chegaram, Senhor, nos ensina então a orar. Jesus disse, clame o Pai. Clame o Pai. Aí ele diz em Mateus 18, em meu nome. Porque tudo que pedir ao Pai em meu nome, vou farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Está onde isso? No manual. Se está no manual, pelo Espírito Santo eu peço a você neste momento. Una-se a mim e eis aqui. Una-se o seu coração conosco e vamos elevar ao Senhor. Vamos nos colocar na presença do Senhor. Chipados somos. E no mesmo Espírito estamos conectados ao grande cérebro, o nosso grande Deus. Chame o Pai. Eu não sei qual é o teu processo neste momento. Chame o Pai, porque o Espírito está ligado. E ele diz que muitas vezes nós não sabemos nem orar como convém, não sabemos nem como falar. O Espírito Santo está dizendo para que você seja você. Simples, abra o coração diante do Pai, porque o Espírito vai impulsionar nessa ligação direta. O que atrapalha? O que te está trazendo angústia? O que te traz opressão? O que está deixando você muitas vezes triste, desanimado, desanimada? O que tem chacoalhado sua vida de um lado para o outro? É situação financeira? É uma enfermidade? É aquela enxaqueca que te perturba? É aquela dor na coluna? É desavenças dentro de casa?
que está acontecendo? É o desemprego. É a afinidade com a pessoa da sua vida conjugal. É a sua impaciência. Ou é aquilo que nem você sabe explicar por que você está triste e por que muitas vezes você se sente assim? É o momento da graça. É o momento do Espírito Santo. Porque hoje o computador de bordo foi acionado nesta tarde. Foi acionado. E nesse computador de bordo, a palavra do Senhor. O Espírito Santo quer agir na sua, na minha, na nossa vida. Porque Jesus diz: comida vocês têm, feijão, arroz, carne, para vocês ficarem em pé, matar a fome de vocês. Mas não é só isso que vos alimenta, mas a palavra que sai da minha boca, esta te alimenta. Foi esta que ele disse para a samaritana: esta água que eu vou te dar, você não vai ter mais sede. O Senhor nessa tarde está chamando neste momento você, nós, para a intimidade no chip que nos foi dado, no Espírito Santo de poder. Pede neste momento o Espírito Santo. Sim, porque na cruz foi selado tudo o que era impossível para nós. Todas as nossas impossibilidades parou na cruz. Parou na cruz. Porque a partir da cruz, tudo é possível ao que crê. A partir da cruz, pelo sangue de Jesus, foi selado todas as impossibilidades. Portanto, querido e querida, se você fizer o seu possível, Jesus vai fazer o impossível. Se você der um passo, Jesus faz você dar o segundo. Se você levantar um braço, Jesus levanta o seu corpo. Se você abrir sua boca para gritar, Jesus te fortalece. O Senhor está chamando-nos nesse momento. Aonde está a sua situação? É momento de abrir para o Senhor. É momento de derramar diante do Senhor. E pedir ao Senhor, nesta tarde, na força do Espírito Santo, pela ação do computador de bordo, o Espírito Santo vem nesta tarde libertar, quebrar as correntes. Porque esta é a promessa. Quando você clicou na live de sábado passado e diz estamos juntos, quando você curtiu a live que eu disse vamos fechar por todos aqueles que curtirem, e aqueles que virão aonde chegar essa live depois. Deus, agora volta a sua face. Porque ele diz, se o meu povo sobre o qual foi invocado o meu nome, renunciar os seus maus procedimentos, escutarei do alto dos céus e sararei essa terra. Porque de agora em diante meus ouvidos estão atentos pelas orações feitas neste lugar. Então não importa onde você está agora. Você está chipado, chipada. Somos chipados. O Espírito Santo de Deus. Faz essa ligação. Clama o Senhor. Jesus, na força do teu amor, da tua misericórdia, eu te chamo, te peço agora, Senhor, espero a tua providência no teu poder. Há muitas correntes, Senhor, há muitas amarras, pedras, Senhor, que tem atrapalhado, Senhor, irmãos e irmãs de vencerem as adversidades, porque tu disse para os apóstolos, Senhor, para o povo que tu escolheu, esperai aqui até que a promessa venha. Senhor, estamos também nesse tempo de provação, de malignidade, de ideologias, de perseguição, Senhor. Estamos no momento, Senhor, que o teu povo é massacrado, muitas enfermidades, muitas dores, Senhor. Esperamos, Senhor, que as tuas mãos venham em socorro a nossas fraquezas, na luz, na força do teu Santo Espírito, pela promessa, Senhor, dada por ti na tua palavra, Senhor. Vem, Jesus, socorro-nos. Senhor Jesus, que a tua palavra, prometeste na tua palavra,
que esses milagres acompanhariam todos aqueles que crerem, expulsarão toda espécie de malignidade no teu nome, que as mãos que seriam impostas, Senhor, cairia por terra tudo aquilo que era maléfico. Estende tuas mãos, Senhor, em toda e qualquer espécie de enfermidade, e sobre as pessoas que estão sendo lembradas agora, que estão conosco nessa live agora, Senhor, e por eles, e por todos aqueles que fazem parte da vida deles, Senhor. Sim, Jesus, tomai posse agora, Senhor, dos lares, das casas, daqueles que eles trazem na lembrança do coração. Às vezes não estão perto deles, Senhor, às vezes moram em outro estado, longe, ou em outro bairro, mas fazem parte da vida deles. Tocai, Senhor. Sim, Jesus. Se existe alguma contaminação, Senhor, maligna, sim, Senhor, até mesmo por ter procurado, por ter desviado da Tua palavra, Senhor, se tem alguma doença, Senhor, em alguém da família, laços sanguíneos, Senhor, sim, Senhor, se teve alguma palavra, algum benzimento contrário por incrédulos, Senhor, ou magia, ou feitiçaria, palavras de maldição, sim, Senhor, tocai profundamente. Pego neste momento, Senhor, a Tua água abençoada e jogo em direção ao vídeo, para que todos os meus irmãos recebam a Tua graça neste momento. Tocai, Senhor, profundamente. Quebra também toda espécie de infiltração, Senhor. Famílias, laços sanguíneos, parentes. Todos aqueles que estão enfermos, Senhor. Não importa qual seja a enfermidade, seja espiritual ou na carne, Senhor. Psicológica, Senhor. A Tua palavra, Senhor, vem dizer no manual que a Tua palavra é uma faca, uma espada, que discerne até as medulas da alma, Senhor. Por isso, Jesus, pelo poder da Tua palavra, tocai. Tira, Senhor, tudo aquilo que foi objeto de maldição que possa ter tocado na casa de irmãos, amigos, parentes e em nossas casas, Senhor. Tirai, Senhor, pelo poder do Teu sangue da Santa Cruz, toda influência, Senhor, contidas pelo inimigo. Coloca Tuas mãos, Senhor, em toda espécie de enfermidade. E pelo poder da Santa Cruz eu clamo a intercessão de São Bento. Que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão o nosso guia. Retira-te, Satanás. Nunca nos aconselhe coisas vãs, é mal que Tu nos oferece. Beba Tu mesmo o Teu veneno, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, na força e no poder do Espírito Santo. Faça o sinal da cruz onde você está agora. Pai, Filho e Espírito Santo. Que na Tua luz, Senhor, no Teu poder, Senhor Jesus, tocai, Senhor, em todos aqueles que estão agora, aonde quer que eles estejam agora. Libertai, Senhor, de toda espécie de mal, tudo aquilo, Senhor, que atrapalha o bem viver. Pai querido, misericordioso, que nos chamaste na profunda intimidade, na graça do Teu Santo Espírito, para estar contigo, para participarmos da Tua própria, Senhor, natureza divina. Nós Te pedimos, Senhor, que derrama sobre cada um de nós a luz e a força do Teu Santo Espírito, Senhor, neste momento de oração, de gratidão pela Tua benevolência, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia para conosco. Tira, Senhor, tudo aquilo que traz desânimo, Senhor, e que tenta atrapalhar o bem viver dos lares, da vida, do trabalho. Sim, Senhor, que nós possamos contemplar-Te, Senhor, com nossos olhos da fé, tomados, Senhor, pela força, Senhor, do Teu Santo Espírito, alcançar a Tua luz, a Tua misericórdia nesta hora, Senhor. Te pedimos, Senhor, que os dons do Teu poder, da luz do Teu Santo Espírito, esteja sobre cada um de nós, em especial o dom da fé, Senhor.
providos, Senhor, de amor, de gratuidade. Que o teu Santo Espírito, Senhor, de filiação, testemunhe em cada um de nós o teu amor, a tua misericórdia, para que nós sintamos, Senhor amado, e vivamos como filhos, Senhor, livres de toda espécie de temor. Aumenta, Senhor, a fé, o amor, Senhor, e a confiança, Senhor, no teu poder, na tua luz, Senhor. Venha, Senhor, em auxílio a nossas fraquezas nesse momento. Que a tua palavra, Senhor, venha sobre nós e façamos, Senhor, cada uma das tuas promessas de caminhar fazendo o bem. Aumenta a nossa esperança para que sejamos seguros, Senhor, quando todas as portas parecerem fechadas, quando os ventos soprarem contrários, Senhor, na Jerusalém que nós estamos vivendo, possamos confiar na tua promessa, no teu amor, na tua luz. Vem, Senhor Jesus, estendei tuas mãos. Vem, Senhor, vem. Senhor, agradecemos pela sua misericórdia e pelo seu amor, por vir em nosso auxílio, por mandar-nos o teu Espírito, que nos conduz, que nos leva pelo caminho certo. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que nos guia, que nos orienta, que atiça em nossos corações o teu amor, que refaz, ressurge a nossa fé, o nosso amor, a nossa confiança. É por meio dela e do teu Espírito que cremos e continuamos, Senhor, mesmo com todas as diversidades, nós permanecemos firmes no teu amor, na tua palavra e na tua promessa, Senhor, porque tu nos mandaste o auxiliador, porque tu nos mandaste aquele que nos guia, a tua promessa feita a nós, Senhor, e que foi selada. O selo do Espírito Santo foi colocado em nós, Senhor, por meio de Cristo Jesus, que derramou-se na cruz por nós, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, pela possibilidade da vida eterna. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, por nos amar tanto, 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 Senhor, que vieste a nós e se fizeste presente no meio de nós para que possamos ser salvos. Obrigada, Senhor, por todas as diversidades que vencemos, Senhor, pelas que estamos vencendo e pelas que vamos vencer. Porque aquele que crê no teu nome, aquele que confia na tua palavra, Senhor, não perece, não cai, Senhor, porque tu nos mantém firmes e fortes pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, por essa misericórdia e justiça que descem sobre nós por meio do teu Espírito. Muito, muito obrigada, Senhor. Se quiseres, Senhor, pode neste momento, e sei que tu queres, tocar em cada um de nós, purificar e transformar. Sabemos que depende da nossa vontade, Senhor, e da tua misericórdia. Sim, Senhor, com toda a fé, nós gritamos nesse momento e proclamamos, comigo, meu irmão e minha irmã, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de nós. Mais uma vez, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de nós. Cheio do Espírito Santo, querido e querida, mais uma vez. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de nós. Aquele que nos ama, aquele que vem sobre nós. Diga como mandaram falar para Jesus de Lázaro: Senhor, aquele que tu amas está doente. Diga para o Senhor: Senhor, eu te amo. Eu te amo. Cura, Senhor, o meu coração, a minha vida e os meus irmãos. Junto comigo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Estende sua mão para o vídeo onde você está e juntos nós podemos rezar neste momento a oração que o Senhor nos ensinou, encerrando com grande bênção de luz e de paz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Pela intercessão de Santa Catarina, São Pedro e São Paulo, Santa Teresinha, São Miguel, São Gabriel e São Rafael e todos os anjos e santos dos céus, e da Virgem Imaculada Conceição, que as comportas do céu sejam abertas pelas mãos do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cuide do computador de bordo. Muita paz para você. Um beijo no teu coração e até o próximo. E lembre-se, Deus te ama muito.